Como já temos falado em outros cultos, o nosso tema oficial para o ano de 2020 e para o aniversário da igreja é conviver. Lá no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, consideremos uns aos outros, a fim de incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Quando pensamos nesse tema, e Deus colocou de maneira clara aos nossos corações, foi no congresso do Clame, lá em São Paulo, no final do ano, ouvindo o padre Júlio Lancelotti falando e nos desafiando a conviver com as pessoas. E ele disse uma frase impactante, ele disse: eu não trabalho com moradores de rua, eu convivo com moradores de rua. E naquela tarde, depois voltei para casa, depois daquele congresso, depois daquele simpósio, aquele encontro, estudando e orando, entendi que esse é um chamado do Evangelho para nós. O Evangelho não nos chama a simplesmente trabalhar com pessoas. O Evangelho nos desafia a conviver com as pessoas, a amar as pessoas, a se relacionar com as pessoas, a estar juntos das pessoas, mesmo que as pessoas precisem de alguma ação direta nossa, que possa caracterizar um trabalho da igreja com elas, mas nós só fazemos na perspectiva do Evangelho quando fazemos no espírito da convivência, do amor, do relacionamento, no tratamento como um igual. Então nós louvamos a Deus, porque quando Deus colocou isso em nossos corações, nem nós e nem ninguém poderia imaginar que conviver, essa expressão convivência, ia ser tão importante para nós em 2020. Como temos falado dessa experiência da convivência, da dificuldade que nos traz a ausência da convivência com a pandemia, com o distanciamento social. E nos solidarizamos muito às pessoas que testam positivo ao Covid-19 e elas precisam então não só do distanciamento, mas do isolamento. Como é um tempo difícil esses 14, 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, que essas pessoas vivem ficando completamente isoladas de toda a família, de todas as pessoas. E aí então essa mensagem da convivência, ela vem muito forte aos nossos corações, como nós precisamos conviver uns com os outros. Então somos muito gratos a Deus de ter colocado esse tema no coração da igreja, na vida da igreja. E tem sido uma experiência maravilhosa. O Leonardo falou aqui no começo do culto sobre novas experiências de convivência que tivemos, convivência com a família. Nós tivemos um estreitamento de convivência aqui na igreja com o Guilherme, com o Mateus, com o Davi, especialmente eles nesse esquema de transmitir o culto, parte da equipe de cântico, como que nós nos aproximamos, conversando e superando os desafios da transmissão do culto online, uma experiência totalmente nova para a nossa igreja. Nós não tínhamos essa experiência ainda. Começamos só com um celular, transmitindo no Facebook e tal, e Deus foi proporcionando sabedoria, capacidade a esses meninos e recursos para a igreja investir também. E nós podemos ter um culto melhor hoje. Ainda para fazermos um culto online mesmo, ainda temos muito que aprender, muito que conquistar, mas somos muito gratos a Deus até onde já chegamos. Então nós louvamos a Deus por tudo isso, agradecemos muito pela experiência de convivência que estamos tendo, mesmo com o distanciamento social. Então eu quero convidar o pastor, um amigo nosso, um amigo que ganhamos aqui em Cajati, o pastor José Antônio, e amigo de verdade, né? Vem aqui, José. Até um dia eu perguntei para ele assim: eu posso chamar de Zé? Ele falou: pode. Eu falei: agora nós é amigo mesmo. Vai ficar do lado de cá, José. E aí,
nós temos desfrutado uma comunhão com as nossas famílias, tem feito muito bem para a nossa família a convivência com o pastor José Antônio e com a sua família. E nós temos a alegria agora de tê-lo trazendo uma mensagem de Deus sobre esse tema que tem falado tanto aos nossos corações, sobre conviver. Vamos orar nesse momento, já passa a palavra ao pastor e fique à vontade, pastor, para trazer a mensagem para nós. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor José Antônio, pela vida da irmã Luciane, pela vida da Anne, da Nath e agora do Daniel. Obrigado pela vida desta família, ó Deus. Que as tuas bênçãos estejam estendidas sobre eles, sobre esta casa, sobre os seus projetos, sobre esta família. Que a tua bênção esteja sobre o ministério do teu filho, ó Deus, a igreja que ele pastoreia, a congregação e todo o alcance que o ministério tem tido, ó Deus. Nós te louvamos por isso em nossa cidade, ó Pai querido. Continua, ó Deus, abençoando e dirigindo as suas vidas. Ó Deus, prepara os nossos corações para acolher a tua palavra agora, Deus. A mensagem do Senhor que ele tem para transmitir para nós, ó Deus, que nossos corações estejam abertos para acolher, ó Deus, que sejamos tocados pelo teu Espírito com poder, que as nossas vidas sejam transformadas, ó Deus, e nós possamos ainda mais expressar esse caráter de Cristo que nos desafia a convivência, ó Pai querido. Obrigado por esse grande privilégio de ter o teu filho aqui trazendo a mensagem para nós, no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir então a palavra do Senhor com o pastor José Antônio. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos felizes por estar aqui nesta noite, podendo juntos glorificar a Deus pelos 39 anos desta família, a família Ibacem, o qual eu me sinto parte também, né? E parabenizando aí toda a família, toda a igreja, o pastor Márcio, toda a família, que Deus venha abençoar, que muitos anos mais ainda venham para fortalecer esta igreja, para que esta igreja faça e continue fazendo a missão do reino de Deus nessa nossa cidade que tanto precisa, né? E nós fomos aí desafiados a trazer também esse tema do conviver. E para essa noite eu gostaria de falar que conviver é viver. Hebreus capítulo 10 e o verso de número 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Aprender a conviver é aprender a como viver. E aprender a como viver é também aprender a conviver. Não tem como a gente viver bem sem conviver bem. E não tem. Conviver é consequentemente viver bem também. A gente pode entender o sentido da palavra conviver, que significa viver em proximidade, ter convivência, ter relações cordiais, dar-se bem. Esse é o sentido real de conviver. Em Hebreus nós temos aqui conselhos àquela comunidade daquele tempo, pelo fato de que muitos deles estavam deixando de ter esta convivência como família, como igreja, como cristãos. E no verso 25 a gente vê isso, quando o texto diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações,
ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Muitos daqueles que haviam tomado a sua decisão a seguir o caminho, Jesus, eles estavam abandonando e eles estavam se enfraquecendo com isso, retornando às velhas práticas, à velha vida. É assim como aquela exortação que todo mundo provavelmente já ouviu, da brasa fora do braseiro. Fora do braseiro ela se apaga, mas ela tem que estar pertinho para estar cada vez mais aquecida, cada vez com mais calor. E é importante nós pensarmos nisso. Será que eu estou com esta chama ainda acesa da convivência, da comunhão, da unidade? Eu estou próximo ou eu estou longe? Eu estou convivendo, eu estou vivendo bem, porque conviver é viver bem. Isso é muito lindo nesse texto. E nesse único versículo aqui, a gente pode ver lições que se tornam gritantes para dentro da nossa alma. Lições que dão aquele chacoalhão na gente, para a gente poder retornar ainda mais e viver ainda mais o conviver, o viver bem. Um dos primeiros pontos que a gente pode ver aqui é que conviver requer cuidar daquilo que é precioso. Cuidar daquilo que é precioso. Algumas versões das nossas Bíblias em português começam dizendo que este cuidar traduz-se como consideremos, olhemos, pensemos, procuremos. Às vezes, quando nós apenas consideramos, quando nós apenas olhamos, quando nós apenas pensamos, ou quando nós apenas procuramos demais alguma coisa, a gente acaba não encontrando, a gente acaba não fazendo aquilo que deve ser feito. Então, na nova versão Almeida atualizada, o texto diz: cuidemos. Cuidemos é uma boa palavra para nós refletirmos nessa noite. Em tempos onde o ditado, talvez mais dito nos dias de hoje, seja cada um cuide da sua vida, esse texto nos faz a gente voltar a cuidar uns dos outros. Então a palavra forte aqui é cuidar, cuidar uns dos outros. Este cuidemos aqui me faz lembrar de um comentário do fruto do Espírito, de Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde o autor falou da característica ali chamada benignidade. E ele trouxe a ideia de que benignidade é um carinho. É um carinho no sentido de cuidar de algo que é muito delicado, cuidar de algo que é muito valoroso, cuidar de algo que é muito especial. E nesse livro ele traz a ideia de cuidar como se fosse cuidar de uma taça de cristal. Tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito tato, tem que ter muito carinho para que este objeto tão precioso não quebre, não se despedace. E eu me lembro quando, na minha juventude ainda, a minha mãe tinha uma caixa de taças de cristal. E ela ganhou de presente de casamento, e ela não gostava que nós, seus filhos, chegassem nem perto daquelas taças. Porque para ela qualquer toque mais desajeitado poderia quebrar aquilo que era precioso para ela, aquilo que trazia boas lembranças, aquele presente que ela ganhou de forma tão especial. Então, este cuidar que a gente observa aqui tem exatamente esta conotação de nós cuidarmos uns dos outros ao ponto de não, de forma alguma, machucarmos uns aos outros. Pelo contrário, cuidarmos uns dos outros ao ponto de curarmos uns aos outros, ao ponto de levantarmos uns aos outros, ao ponto de querermos bem uns aos outros. Então, conviver tem que ter esta ação muito carinhosa, muito amorosa, muito delicada, muito sensível, que é o cuidar um dos outros. A Bíblia nos diz para nós termos o cuidado com aqueles que nós amamos.
Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 7, lá diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, não é mais fraco, é mais delicado, requer amor, requer cuidado, requer realmente um carinho especial. E co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então nós devemos cuidar dos membros das nossas famílias, da esposa, do esposo, dos filhos. Conviver já começa aí. Em 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 8, diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então o texto nos leva a termos este cuidado com aqueles que nós amamos, com aqueles que são realmente preciosos para as nossas vidas. E a Bíblia ainda vai um pouco além. Em Efésios capítulo 4 e o verso 2 diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu sempre gosto de dizer que logo no início de minha caminhada cristã, eu não entendia direito esse texto bíblico. E uma vez perguntei para uma pessoa um pouco mais experiente, e ele falou para mim o seguinte: olha, quando você não conseguir amar uma pessoa, então você suporta ela. Mas o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer suporte no sentido de que quando o outro está caindo, eu devo suportá-lo, eu devo segurá-lo para que não caia. Eu devo cuidar para que este não venha a cair, não venha a se machucar, não venha a se quebrar. É isso que o texto diz e é isto que convivência significa. É nós conhecermos, todos nós, as nossas fragilidades e nós termos um relacionamento de amor ao ponto de um não querer jamais machucar o outro por meio de palavras, por meio de gestos, de ações, do que for. Mas de todos nós desejarmos curar, levantar, restaurar uns aos outros, apoiar uns aos outros sempre. Então o texto traz para a gente esta visão de que conviver requer este cuidar uns dos outros. E aí cabe a nós refletirmos se nós temos tido este cuidado uns com os outros. Precisamos ter isto. Um outro ponto que a gente encontra aqui é que ele diz: animarmos uns aos outros também. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. De nos animar uns aos outros no amor. Então, conviver, viver bem, é também nós animarmos uns aos outros no amor em Cristo Jesus. Algumas versões dizem estimularmos, incentivarmos, mas tem uma versão mais antiga que diz provocar uns aos outros no amor. Se nós pensarmos, quem é que precisa ser animado? É aquele que muitas vezes está desanimado ou se desanimando. Então o texto nos leva a termos esta ação de amor, de nos animarmos uns aos outros. Fala aqui que nós temos realmente que nos animar, estimular, incentivar, provocar. Eu gosto desta palavra, provocar. No qual sentido? Talvez quando você era criança, jovem, adolescente, para mim que tive uma infância muito de ir aos rios e tudo mais, nós sempre tínhamos um grupo de amigos. E quando um amigo tinha medo de alguma coisa, ele tinha algum desafio, os demais provocavam. Se a gente estava num morrinho na beira do rio e os demais pulavam, eles provocavam: vai, você também não vai? Está com medo? Vamos, vai, é rasinho, pula, pula. E a gente, pelo desafio, pela provocação, a gente acabava fazendo aquilo também. Então a provocação que o texto aqui nos convoca é provocarmos uns aos outros no amor. É realmente nós convidarmos, nós incentivarmos, nós animarmos uns aos outros na prática do amor, na prática
de viver a vida cristã com comunhão, com convivência com Jesus em nosso viver dia a dia. É essa ideia aqui que nos traz. E isso é feito no nosso cotidiano, vai além das quatro paredes do templo. Isso é quando um amigo, uma amiga, muitas vezes precisa fazer aquela dieta e não tem aquela coragem de caminhar, a outra diz assim, mas eu vou caminhar com você. Isso é animar, é incentivar, é provocar, dizendo, eu vou. Se você for, eu vou junto. É quando, muitas vezes, aquela pessoa que está com medo de ir ao médico, com medo do diagnóstico, se sente sozinho, se sente solitário, e a gente diz, olha, eu vou lá com você, pode deixar que eu vou ficar ao seu lado o tempo todo. Este animar, este provocar o amor, é exatamente quando o outro ficar em situações difíceis, nós nos colocarmos juntos e dizer, eu vou estar orando com você, eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Isto é conviver, isto é praticar o amor em Cristo Jesus. Isto é incentivar, é estimular, é animar aquele que muitas vezes está desanimando. E por último, o texto encerra dizendo, praticar as boas obras. É interessante nós observarmos os termos que o autor usa antes de chegar ao verso 24, aqui de Hebreus capítulo 10. Dos versos 19 ao 22, ele usa linguagens bem religiosas e linguagens bem espirituosas, nós podemos dizer assim. Quando ele diz santuário, sangue de Jesus, grande sacerdote, casa de Deus, então ele está se dirigindo a uma comunidade que conhece uma religião, ele está se dirigindo a uma comunidade que tem uma visão de espiritualidade céu, vamos dizer assim. Ele está se dirigindo a uma comunidade que tem toda uma formação, uma crença religiosa. Mas o autor está falando aqui também que as expressões reais de espiritualidade, de vida com Deus, as expressões reais de religião se faz com o pé no chão, ao lado do outro, próximo, na convivência. Não tem como ter espiritualidade se não for na convivência, na comunhão, no amor, no animar o outro, no cuidar do outro, no zelar para que o outro não quebre, não caia, não se machuque, mas estar junto para animar, para levantar, para socorrer. Espiritualidade se faz quando nós entendemos esse convívio de família, de união, de vida, de corpo em Cristo Jesus. O interessante aqui é que dá para nós percebermos como ele está dizendo isso. É muito boa a compreensão que vocês têm a respeito da religião e da espiritualidade, mas a espiritualidade se manifesta por meio do cuidar, de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ele traz para a gente essa visão. Não é nós nos isolarmos, mas é nós estarmos juntos. Mesmo agora distantes com esta pandemia, geograficamente falando, mas nós estamos próximos no coração, nós estamos próximos para socorrer uns aos outros, nós estamos próximos nas nossas orações, nós devemos estar mais próximos ainda para socorrer, para ajudar, para animar, para levantar, para restaurar. Nós, às vezes, nos apegamos demais a Efésios capítulo 2, onde diz que somos salvos pela graça, e realmente somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas às vezes nós nos esquecemos do verso 10 do capítulo 2 de Efésios, que diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos uma missão, nós temos um estilo de vida, nós temos que ter esta vivência de abençoar a vida do outro por meio daquilo que Deus também nos abençoa. Mateus 5,16, Jesus diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para isso a gente não precisa muitas vezes criar uma ONG,
uma associação, seja o que for, às vezes basta você mandar uma mensagem para alguém dizendo que a ama. Às vezes é estarmos ao lado daquele que está desanimado, podendo até salvar a vida dele de uma depressão profunda. É muitas vezes nós doarmos o que nós temos de praticamente sobrando nas nossas vidas, nos nossos lares, é sermos generosos para com a vida do outro, é sermos compreensíveis, sem julgar, mas estender as mãos de verdade. Muitas vezes nós devemos entender que as boas obras, elas acontecem no dia a dia, dentro de casa, a gentileza no trabalho, andando, caminhando pelas ruas. No dia a dia, a gente pode fazer aquilo que faz a luz de Cristo brilhar em nós e através de nós. Há uma história muito linda que pode ilustrar bastante este sentido para as nossas vidas. Numa região de montanhas cobertas de neve, havia uma pequenina igreja no alto de um morro. Era uma linda construção que chamava a atenção de todos. Um turista que visitava aquela igreja, aquela cidade, observou um fato curioso. Aquele templo não tinha luz elétrica. O gerente do hotel então explicou-lhe: um homem muito rico construiu aquele templo, doando-o à nossa comunidade. Em seu testamento, ele colocou a exigência de que nunca deveria haver energia elétrica naquele santuário. Contudo, hoje é dia de culto e o Senhor poderá observar o que acontece. Então, quando escureceu, aquele turista observou que uma luzinha surgira ali, outra acolá, todas subindo o monte rumo à igrejinha, e em dado momento, quando as luzinhas se encontraram dentro do templo, a igreja toda brilhou, espalhando luz em seu redor, espantando as trevas. Assim devemos ser nós em meio à sociedade, na vida de família cristã, com o próximo. Cada um uma luz, que quando se une, brilha de uma forma que espanta as trevas e dá direção àquele que não está conseguindo ter direção. Essa deve ser a convivência, a vida, a família, a vivência em Cristo Jesus. Por isso, conviver bem é viver bem. Conviver bem é estar junto com o próximo em comunhão. É cuidarmos uns dos outros para que ninguém se machuque, mas para que todos sejam restaurados. É animarmos uns aos outros para que ninguém fique para trás, mas todos caminhemos juntos. É realmente nós praticarmos as boas obras para que todos vejam o brilho de Cristo em nossas vidas e através das nossas vidas. O chamado desse texto é para a gente conviver bem. E conviver bem é viver bem. Vamos orar? Senhor, gratos somos a Ti nesta noite, por esta oportunidade que nós temos de nos reunir diante de Tua presença. Eu oro pela vida desta igreja, é uma família que tem realmente convivido, uma igreja que tem sido missionária, uma igreja que tem sido luz. Agradeço pela vida do pastor Márcio e da família pastoral. Agradeço pela vida de cada irmão e irmã que compõem este corpo maravilhoso, Pai. E nesta noite nós oramos para que o Senhor realmente assim nos fortaleça, neste conviver e neste viver bem, por meio do cuidado uns com os outros, por meio de animar a fé uns dos outros, por meio de praticarmos as boas obras, por meio de ser quem nós devemos ser, aqueles que andam como o nosso Mestre, Cristo Jesus. Sejamos assim para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.